Boa tarde, queridos. Boa tarde. Que a graça e a paz de Cristo nos seja multiplicado. Estamos reunidos mais uma vez, buscando aqui fazer o nosso plano de leitura anual. Um projeto, um propósito que o Senhor colocou no meu coração. Para que, se caso você não possa, não tenha tempo para estar lendo, separando, para ler a palavra de Deus, você pode colocar enquanto você dirige seu carro. Nós vamos estar disponibilizando no Spotify, para que você possa estar ouvindo enquanto você trabalha, enquanto você viaja, enquanto você dirige, enquanto você lava a sua louça, enquanto você vai à casa, enquanto você trabalha no escritório ou até mesmo no consultório, onde você estiver e desejar conhecer, ter o conhecimento das profundezas do Pai, ter o conhecimento da palavra de Deus. Então nós estamos gravando para que você possa ouvir, já que talvez ler você não tenha tempo para isso. Ouvindo a palavra de Deus, você pode gravar, ouvir várias vezes. Hoje nós estaremos no nosso 7º dia, o nosso 7º dia da palavra do Senhor, Mateus capítulo 19, 20 e 21. Então, se você quiser, você pode abrir a Bíblia, acompanhar conosco. Se você quiser apenas escutar, então fique à vontade. Vamos dar início à nossa leitura no nome de Jesus Cristo. Então, no livro de Mateus, capítulo 19, diz assim: Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram-lhe eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. E Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, e outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram-lhe as crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Eis que alguém se aproxima de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Por ocasião
da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar ao seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha casa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Capítulo 20. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda uns outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. E lhes disse: vocês vão também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos trabalhadores e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e do calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, açoitem e o crucifiquem. No 3º dia ele ressuscitará. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e um à tua esquerda. E disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo, porém podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceber. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles:
Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles, tocou nos seus olhos e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Capítulo 21, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a vocês humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus ramos, os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Enquanto Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e os expulsou. Todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhes disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. E ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atira-te no mar. E assim será feito, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus entrou no templo e quando ensinava, aproximou-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideraram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. E respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, respondeu ele. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isto, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Ouçam uma parábola:
Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou a cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas, construiu uma torre, depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer umas viagens. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber o fruto que lhe pertencia. Os lavradores agarraram seus servos e a um espancaram, e a outro mataram, e a outro apedrejaram. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores o trataram da mesma forma. Por último enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará a estes lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível estes perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. E Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos no reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuraram um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas consideravam profeta. E aqui termina, amados, o nosso 7º dia desta campanha de leitura anual da Bíblia. Uma leitura maravilhosa, nós vimos alguns textos maravilhosos, parábolas de Jesus, e ele enfatizou muito poderosamente sobre o reino de Deus. Nesses versículos, principalmente no versículo 21 que nós lemos, ele enfatizou sobre o reino de Deus, sobre o Filho de Deus que viria, seria morto, sobre aqueles que vieram antes do Filho anunciar, sobre os trabalhadores que anunciam o reino, ou seja, cada um de nós cristãos que falamos da justiça, da verdade, de arrependimento, de vida, falamos a respeito do Cristo, falamos a respeito de Deus, e é sobre isso que Cristo está falando nesses dias, nessas parábolas que lemos, no capítulos 19, 20 e 21, está falando sobre a segunda vinda, está falando sobre o retorno, quando vem justificar aqueles que estão sendo perseguidos e mortos por causa da palavra de Deus. Por isso, não é para que venhamos nos assustar, e sim para que tenhamos fé de que logo Ele vem. Ora, vem Maranata, Senhor Jesus, vem, Emmanuel, Deus conosco, vem. Essa precisa ser a nossa oração nesses dias. Por isso, queridos, no nome de Jesus Cristo, receba essas palavras no teu coração e tenha sua vida transformada por Deus. Eu abençoo a tua casa, a tua família, o teu dia, em nome de Jesus. Amém.